Paz do Senhor a todos sejam bem-vindos, e nós agradecemos muito nossos santos, que nos ensinou a verdade, a justiça e o bem. Como nossos pais, eles receberam a missão de alinhar todos nós pela vontade de Deus, e assim formar na terra uma família que Deus possa aprovar, possa ajudar em tudo, para que esta família represente nesta terra, junto aos demais, o caminho do céu, aonde está a verdade, a justiça do nosso Deus, junto a um povo que está sendo beneficiado. Agradecemos nossos santos pela a reunião que temos, que tem por fim louvar, glorificar o ministério deles, a sua bondade, seu amor por nós e tudo quanto eles fizeram por nós. Todos os dias ainda é pouco os nossos agradecimentos, porque só de se sentir salvo com eles e sentir os cuidados deles, nos orientando e nos ajudando em tudo, para nós já é um galardão dado por Deus. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos orar. Oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, a quem louvamos, glorificamos de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso amor e consideração, pela vida que o Senhor preparou para nos dar, pela sustentação espiritual que vamos recebendo em cada reunião, e o Senhor, como nosso Pai glorioso do céu, tem o prazer de fortalecer a nossa fé, para que possamos caminhar os nossos dias seguros com o Senhor, vivendo e vencendo toda a astúcia deste mundo, toda a maldade, e se conservando sempre em suas mãos. É neste objetivo, ó Senhor Deus, que se reunimos aqui neste momento, para que a nossa fé e o nosso conhecimento tenha mais sustentação, para guardar o que o Senhor nos deu, guardar a vida do nosso espírito, que para nós é um valor imenso, é muita riqueza, e nós precisamos ter forças para isso. E nós sabemos plenamente que os nossos santos, nossa querida e santa avó Rosa e nosso estimado irmão Aldo, recebeu tudo do Senhor, para dar-nos o que nós vamos precisando para a nossa sobrevivência. Por isso, ó querida e santa avó Rosa, abençoe o trabalho que se inicia em nome da Senhora e do santo irmão Aldo, que tem o objetivo de agradecê-los e agradecer todo o reino dos céus, desde os primeiros dias e momento que nosso Senhor Jesus, junto com sua mãe, nossa Mãe Maria Santíssima, se uniram e se reuniram para fazer a vontade de Deus com relação à salvação. Já sentimos as portas da Igreja Apostólica abrir para nós já naquele tempo. E estes santos gloriosos nos acompanham, nos ajudam. E como está no boletim, o reino dos céus espera ansioso esta Igreja Apostólica lá na região divina. E para tanto precisamos, então, mais compreensão, mais união, mais força do Espírito, para que assim possamos viver e vencer com classe os nossos dias que temos pela frente. Peço, vó Rosa, que a senhora e o santo irmão Aldo abençoe
todo o trabalho desta reunião e de todas outras reuniões no transcorrer deste dia até a noite. E agradecemos pela presença dos santos e anjos escalados nesta reunião para nos ajudar. Assim sendo, a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar, então, o hino Igreja Forte.
Deus e ó Jesus.
Antes de começar a leitura, quero deixar um aviso à igreja que no dia 26 de outubro haverá Santa Comunhão aqui nesta filial, como em todas as filiais da nossa igreja, em comemoração ao Dia do Consolador. Então, aqui sobre o ministério da Santa Avó Rosa, que tem o seu esplendor, glória, através do ministério do Santo Irmão Aldo, que no dia 26 de outubro de 1970 cumpriu-se uma promessa divina. A Santa Avó Rosa foi revelada como Consolador prometido por Jesus. Irmãos, essa data foi preciosa para nós. E nós fiquemos também um pouco... foi muito bacana, porque o nosso bispo não sabia. O bispo não sabia. E o irmão Aldo mandou ele anunciar. Ele foi o primeiro a saber que a Igreja Apostólica que ele queria dirigir, que fosse e tivesse a orientação do Consolador, foi ou tinha sido orientado pelo Consolador 16 anos e ele não sabia que vivia junto todos os dias com o Consolador. E quando ele então falou para nós, dizendo esta verdade, o olho dele marejou. Ele derramou lágrimas de saber que aquilo que ele queria estava sendo concluído e admirou até dos desígnios de Deus, do silêncio de Deus, que anunciar as coisas na hora certa. A nossa igreja tem uma passagem muito linda, muito gloriosa, uma história que nos desperta. Pois então, com relação aqui à leitura, que a igreja continuou a viver o seu governo teocrático, sendo dirigida diretamente por Deus Pai, por meio de seus escolhidos, e por isso é a igreja vitoriosa, que não se dobrou diante das falsidades do pecado, do mundanismo e da corrupção que domina este mundo e muitas vezes superior ao da época em que a Santa Avó Rosa foi arrebatada, que vai crescendo a maldade, né? O que seria da nossa igreja sem o Santo Irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Avó Rosa? Nós seríamos apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador, de Jesus, nosso Senhor. Porque sem Ele nós não íamos entender nada, não ia saber a verdade. E acerca também da nossa salvação. Porque todo ser humano que entende que ele está salvo, que ele não é mais aquele homem antigo, ele não tem mais a vida de outrora. Ele vive para Deus e luta para isso. Ele quer crescer no Espírito, ele pede para Deus, pede para Jesus entendimento, sabedoria, e eles assim vão regando a nossa vida, cumprindo uma palavra de Cristo quando disse: todos que são assim para mim, nós consideramos como um pé de videira, que dá o seu fruto. Mas eu e meu Pai viemos sobre eles e vamos ajudar, vamos regar, vamos tratar, vamos fazer de tudo para que mais fruto venha a dar. E nós sempre estarmos regozijando desses frutos. Então, ele será forte de espírito
e assim forma uma união que é o objetivo de todos nós. O ministério do Santo Irmão Aldo deu realce e esplendor ao ministério da Santa Avó Rosa e ao seu governo, e não apenas ao dela, mas também ao de Jesus, de Deus nosso Pai, e ao seu Divino Espírito. A Jesus, a Maria Santíssima e os santos profetas e os santos apóstolos e a todo o poder celestial. Isso, irmão, quer dizer que tudo que os apóstolos tinham feito, também os profetas, também todos os planos de Deus. Se não fosse o irmão Aldo, tudo que o reino dos céus tinham feito até ali acerca da salvação caía por terra. O reino dos céus perdia o seu domínio, não conseguia mais porque não tinha um outro preparado para tal missão. Então, o ministério do Santo Irmão Aldo é tão valioso no céu que tanto todo o céu valia o ministério dele quanto nós aqui na terra. E agradecemos por saber que ele, com a sua missão profética, de nosso glorioso companheiro de todos os dias, permanece conosco. Alguém fala do céu, o irmão Aldo nos abençoa com a Santa Avó Rosa. O irmão Aldo está junto à igreja, irmão, todos os dias e os momentos da nossa vida. Eles conhecem o nosso pensamento, o nosso jeito de ser. Eles são o nosso guia, são a luz que vai clareando o nosso caminho. Então, hoje podemos afirmar com convicção e fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre sua igreja. Um só rebanho e um só pastor, uma só fé e um só Espírito e uma só doutrina. Ou seja, doutrina, disciplina, que são um conjunto de regras que depois do povo todos aceitar com amor e dedicação, sabendo que isto é a vontade de Deus que se cumpre, Deus se alegra muito e as bênçãos que vêm sobre nós é maior. Os irmãos mais antigos na igreja podem testemunhar o seu progresso, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como são realizadas atualmente nossas reuniões, nossa pregação e o ensino doutrinário que não deixa dúvida sobre os mistérios do reino dos céus e da graça salvadora de Jesus e o ministério dos santos e de Maria Santíssima. Tudo é esclarecido para nós. Nunca é mais e nem menos para ninguém. Sempre é pedido que todos obedeçam de uma forma igual. Quando há uma mudança para mais ou para menos, isso saiu do pensamento, do coração de quem fez assim, e não fica muito bem porque pode cair no desacredito de Deus. Então, a doutrina foi aperfeiçoada, a música elevada e a unidade espiritual fortalecida, conforme Efésios, está lá, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos também. O dia 26 de outubro
é celebrado como o Dia do Consolador, uma data que marca uma grande vitória da Santa Avó Rosa, alcançada diariamente na vida de milhares de pessoas e famílias por meio do santo irmão Aldo, que foi o irmão Aldo que deu conhecimento da verdade e nós abracemos a verdade. E o viver a vontade de Deus, estamos glorificando o Consolador. Então, se o reino dos céus é louvado e glorificado pelo ministério do Santo Irmão Aldo, o Santo Irmão Aldo também é louvado, glorificado pela missão, pelo trabalho, pela obediência e dedicação de todo este povo apostólico, que são milhares de apostólicos na terra, que agradece a Ele, pede a Ele para que Ele ajude, para que sejamos ainda mais fortes e vencedores. Então, a Santa Avó Rosa, quando ainda estava em seu corpo, entre nós sempre dizia: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. E Deus escreve certo em linhas tortas. Isto é, que os mistérios divinos são insondáveis. O homem e nem ninguém conhece o pensamento de Deus. Sobre a sabedoria dos desígnios divinos, o amado apóstolo São Paulo expressou com louvor a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nesses dias, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para muitos não tem explicação, pois são mistérios divinos revelados aos humildes e sinceros de coração, como foi no passado com a vinda de Jesus e seu sacrifício. É uma verdade plena, irmãos, porque o mundo como se encontra e Deus tem a misericórdia que Ele está tendo com este povo, realmente é muito grande a vontade de Deus no sentido de salvar e de ajudá-los. Então, cumpre-se nesses dias a promessa do Divino Mestre, no Apocalipse de São João, conforme está registrado no livro deste Apocalipse: eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim, que deu início à sua obra redentora e que dará o conhecimento final da mesma, o complemento final da mesma, através do Espírito vencedor. Felizes dos que louvam a sua, felizes dos que lavam as suas vestes, que é o Espírito, né? Pois terão direito à árvore da vida, quer dizer, direito de viver com a Santa Avó Rosa para toda a eternidade nos céus com ela. A árvore da vida sempre foi colocado assim, este símbolo árvore, porque sempre a árvore ela oferece alguma coisa. Ela não é simplesmente só uma árvore, mas ela oferece uma sombra, ela oferece abrigo,
ela oferece frutos e quando é uma árvore boa, muitos estão sobre a sua volta. E a Santa Rosa, considerado assim, sobre a sombra dela, nós encontramos o refrigério, porque ela viveu em espírito, ensinou nós todos a viver em espírito, e nós já entendemos e compreendemos que o nosso espírito precisava de alívio, precisava de sabedoria e de alento e de paz. Paz é uma coisa que não se vê lá fora. E até mesmo dentro da igreja tem muitos que se descontrolam facilmente, porque a paz é muito pouquinha, ela tem que ser mais construída. Nós temos que valorizar muito a paz. Que se um dia ou qualquer momento nós sentimos de sabor, que isso venha provocar a paz e nos criar desalento, nós temos que ter força para se desviar, a qualquer custo, usando a humildade, não respondendo nada muitas vezes, se preservando diante da Santa Rosa, nós estamos preservando nossos direitos de vencer as dificuldades em paz. O irmão Odo foi atingido assim. Muitos falaram muita coisa para o irmão Odo, ele ficava quietinho num canto, não respondia nada, absolutamente nada. Eu já vi pastor ser assim também, ser acuado numa reunião, e ouvi o que ele não merecia, porque eu sei que ele não merecia, foi o pastor Sólio, um pastor que foi muito amigo da gente, e ele ouvia coisas que, olha, dava vontade de agir, mas também não podia, e todos tiveram que ouvir e ficar quieto, ouvindo aquelas palavras daquela pessoa que nem irmão não era. Uma pessoa que faz isso não é apostólico, não tem consideração por ninguém e nem respeito de jeito nenhum para fazer o que foi feito. Entretanto, o pastor Sólio tolerou todas aquelas palavras indecentes e até chorou. Então, é assim, o que ele fez com isso? Ele não perdeu nada, o outro que perdeu tudo. Ele preservou e ele soube preservar os seus direitos, a sua santidade, usando a paz e tolerando, deixando que o outro fizesse aquilo que ele achasse que tinha que fazer. E foi um grande vencedor, nosso querido pastor que está hoje na glória de Deus, que também deixou um legado muito gostoso para a gente. Então, entraram pelas portas. Nós entremos pelas portas da cidade. Jesus falou no seu tempo: entre pelas portas. O ladrão não entra pela porta, ele entra por aquilo que ele estiver, que ele não está sendo visto, ele não quer que ninguém lhe vê, porque ele é mentiroso, é ladrão de consciência. Ele chega na consciência de uma pessoa e injeta os seus maus pensamentos e sentimentos, e as pessoas gostam daquilo e caminha por aí. E ele vai sempre ajudando, injetando, para que esta pessoa vá sempre se descontrolando. Mas Jesus falou: eu quero que vocês entrem pela porta. Então Jesus veio abrir a porta para nós. É a doutrina e a disciplina que deve ser aceita com muito amor e dedicação. Assim, Jesus abriu uma porta para nós e nós abrimos outra para ele, para também preencher aquela palavra que ele falou: se você me abrir a porta, eu venho ficar com você. Você vai cear comigo e eu também com você. Você vai ser feliz quanto a eu. E assim se dá entre nós a unidade do Espírito e da fé. Então, a Nova Jerusalém somos nós, que é a igreja do reino dos céus. O Espírito Consolador é a esposa,
que é a igreja, que visto por São João, que disse, ouvindo uma palavra: vem para participar da fonte da água da vida e da árvore da vida. Aquele que ouve este apelo do Espírito Consolador e da Igreja e que tem sede, venha. Quem quiser, receba gratuitamente da água da vida. Esta água da vida é a graça santificadora do Espírito Santo de Deus, que nestes dias nos vem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua igreja. Prezados irmãos, este é o convite que Jesus, nosso Senhor, lhes faz nestes dias, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de sua igreja. Venha desfrutar das preciosas bênçãos prometidas por eles, por Jesus em seu testamento, para serem guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai, para a sua vida e para a sua felicidade. Venha para a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e eles os guiarão à fonte da água da vida, cujos frutos alimentarão sua alma com toda a virtude e poder de Deus e de seu amado Filho, o Divino Espírito Santo, também de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e também em nome do nosso estimado e querido irmão Aldo e todo o poder celestial. Irmãos, eu me lembro que todas as palavras deste boletim têm o sentido de fazer nós se despertar por aquilo que a Santa Avó Rosa fez por nós, e nós nunca esquecer. E o Santo Irmão Aldo também, por tudo que eles fizeram, que deram até a sua vida por nós não podemos esquecer. Lá no passado, nós temos um exemplo que veio desde o santo profeta Moisés, que quando ele, então, atravessou o mar, depois de tanto milagre poderoso realizado para isso, Deus disse a ele: olha, tudo que você fez, tudo que você mostrou a Faraó, e o milagre da passagem do mar, isto para mim não representa tanto quanto eu vou dizer para você agora. Agora é que vai representar. Vem aqui, vamos lá naquele monte, eu vou dizer para você os mandamentos que você tem que passar para o povo, porque um povo, para mim, sem mandamento, sem saber o que faz, sem união, um faz uma coisa, outro faz outra, esse não é o povo que eu quero. O povo que eu quero é aquele que acompanha os meus ensinos, os meus mandamentos, porque eu quero que ele seja como eu sou, como nós somos, como é no céu. Então, eu quero que você ensine o povo a viver esses mandamentos, e passou. Esses mandamentos acompanharam por séculos os profetas, acompanharam por séculos. Chegou, então, ao rei Davi, que amava profundamente aqueles mandamentos, sabendo que aquilo ali, para ele, tinha sido o caminho, a luz, os traçados de Deus para lhe ajudar e ajudar todo o seu povo a caminhar passos seguros. Ele sempre tinha uma vontade ardente de pegar aqueles mandamentos, construir um templo muito amplo e colocar aqueles mandamentos, e o povo viesse para o templo para ouvir os ensinamentos dele com aqueles mandamentos sobre o altar. Mas ele não teve essa oportunidade, porque ele não tinha tempo para essa construção.
Ele era muito atacado pelo inimigo, que vinha lhe destruir, e ele precisava estar sempre atento com isso daí. Afinal, do ministério dele, então, sendo seu filho o continuador, Deus, falando com Salomão, perguntou para ele: o seu pai foi 40 anos fiel diante de mim. Seu pai foi vencedor, como você e todo o povo, o seu povo, viu que ele foi um homem que caminha os passos dos meus mandamentos. E você? E você? O que você quer? O que você acha que você tem que ter o de melhor para servir? Ele falou: eu quero. Se meu pai teve 40 anos de vitória, eu quero 40 anos de paz. Quero 40 anos de sucesso. Quero 40 anos para construir aquilo que o meu pai queria construir e nunca pôde construir, porque o tempo não deu, mas eu gostaria que isto tudo fosse realizado agora. Então, nosso Deus já viu que o espírito de Salomão era de servir a Deus e de provar ao mundo que eles estavam ali para servir, para agradecer a Deus e para ser vencedor. Deus deu 40 anos de paz a Salomão. O mundo daquela época também, junto com ele, tiveram 40 anos de paz. Não houve problema com ninguém, todos ficaram sustentados na sabedoria de Salomão, que ele era admirável por todos que ia e lhe fazia pergunta. Deus lhe deu muita sabedoria para que ele se defendesse e também fosse um ajudador, como está dando aqui a Igreja Apostólica hoje. A sabedoria acerca do Divino Espírito Santo foi dado a nós, é só nós que tem. Que no boletim está: nós conhecemos a verdade, porque o Espírito Santo está conosco. Deus está conosco, então nós temos o que falar para alguém, como Salomão teve em sua época. Tudo bem, Salomão então resolveu a construção do templo. Aí, todos os reis daquela época resolveram ajudar Salomão. E no final de tudo, do templo construído, o templo foi construído. O templo era de ouro, por dentro era tudo ouro. O altar de ouro, querubins, tudo de ouro. Quem orientou Salomão para fazer o templo foi Deus. Então, imagina os irmãos, se Deus orientou, como seria então o trabalho? Muito bem organizado, muito bem trabalhado. E a rainha de Sabá era naquele tempo um país, que hoje é o Iêmen. O Iêmen. E lá de Sabá, que é o Iêmen hoje, para Jerusalém dá 1.000 quilômetros. E ela queria ver o templo, que inclusive ela tinha ajudado. O templo foi anunciado no mundo daquela época, todo mundo admirava de ouvir como que era o templo de Salomão. E ela resolveu conhecer esse templo. Ela saiu em animais e promoveu o cortejo e foi conhecer o templo. Afinal, de longos dias de uma jornada, era pesada, mas ela queria conhecer. Então, chegando ela dentro do templo, ela entrou dentro do templo e não saía do lugar, olhando para todo lado e via tudo de ouro. O altar era de ouro batido, ouro puro, e tudo era de ouro. Muito bem feito, um trabalho que ninguém tinha visto até aquelas datas. E depois que ela, contemplando tudo isso, disse a Salomão: qual é a finalidade de tudo que eu estou vendo aqui? Aqui você investiu muita riqueza, aqui você teve muito trabalho. Você teve um trabalho intenso. Mas qual é a finalidade desse trabalho? Salomão disse para ela: a finalidade está dentro desse sacrário aqui.
Ao lado do altar do púlpito tinha um sacrário. Dentro do sacrário estavam as leis que desde o santo profeta Moisés era escrito por ele e por ordem de Deus, como é a nossa doutrina e disciplina hoje. Estava dentro daquele sacrário. Ele abriu o sacrário e mostrou para ela: tudo que você está vendo aqui não representa para nós, como representa estas leis aqui. Você está vendo essas leis? Isso aqui leva nós para o céu. Nós temos o caminho que Deus nos deu. Se não fosse isso aqui, nós não sabíamos como servir a Deus. Nós não sabíamos como fazer nada. Nós não era nada. Nós somos hoje alguma coisa. E o que somos, graças a estas palavras de Deus, que abriu o caminho para nós, mostrando para nós o que nós tínhamos que fazer. Então, essas leis, esses escritos, esses mandamentos para nós, é tudo para a nossa vida que merece o que você está vendo aqui, esse templo de ouro. E não é só isso não, toda a nossa dedicação e todo o nosso coração. Nós não se vendemos por este ouro. Se o mundo inteiro for ouro e for oferecido a troca da nossa fé, nós não trocamos. Então, Deus deu riqueza para nós, deu santidade, nos formou filho dele. Nós somos filhos de Deus graças a esses mandamentos. Aí, o profeta Isaías falou que quando Cristo viesse, mudaria todas as coisas. Quando Cristo viesse, tudo seria renovado, e foi uma palavra de Deus usando o profeta para isso. Tudo seria renovado, e Jesus renovou. Pegou aquela lei e colocou no nosso coração. Deus queria que um povo aderisse às leis dele e zelasse cada um por sua vez essas leis. O nosso coração, o nosso corpo fosse um vaso precioso de obediência no extremo, para que estas leis tivessem a honra de ser preservada e as bênçãos do céu, como em contraponto à graça de Deus, permanecesse junto à vida de toda apostólica e de toda a igreja, iluminando o nosso ser, o nosso viver, nos dando a paz e tudo que nós precisar. Irmãos, o que eu estou dizendo e muito mais está na vossa mão, está na nossa mão, está no nosso conhecimento, naquilo que nós poder valorizar. Vamos valorizar a nossa vida, nosso espírito e a nossa fé, porque é assim que é os caminhos de Deus, e foi assim que o irmão Aldo veio, lutou para nos deixar esses mandamentos em nosso coração, e eles sejam preservados por todos. Vamos ouvir pelo coral o hino Despertas, vamos trabalhar, que é o SC número 197.
chegamos ao fim do itinerário da nossa reunião de hoje e agradecemos muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e os santos presentes pelo que nos ajudaram e pelo trabalho que foi realizado em prol do louvar e glorificar todo o poder de Deus nos céus, desde a terra até os céus. Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos fazer nossa oração, a parte muito importante que eu considero da reunião. É as bênçãos da Santa Avó Rosa. Vamos orar. Ó bendita e santa avó, nosso consolador, nossa mãe, aqui está a parte dos seus filhos, que a senhora adora, estima de todo o coração, porque foi para resgatar nossas almas que a senhora lutou, que a senhora trabalhou, enfrentou as diversidades desta vida, para que chegasse até nós os mandamentos do nosso Deus e Criador. Nós agradecemos muitíssimo a senhora por isso. Nosso muito obrigado por sentir dentro de nós palavras que nos faz vencedor, que nos faz feliz e também santificado, que nos prepara para os céus e para louvar e glorificar a Senhora, o Santo Irmão Aldo, todo o poder de Deus, enquanto nós estiver nesta terra. Por isso eu peço que a Senhora alimente o nosso coração, a nossa fé para isso. Ajude nós todos na saúde, no trabalho, em todo o desenvolvimento da nossa vida. Eles vão enfrentar amanhã mais um dia de atividade, no trabalho, enfim, na sua sobrevivência. Eu rogo à senhora que os seus santos e anjos os acompanhem, porque nós temos, graças a Deus, a senhora para nos consolar, nos ajudar a sobreviver e sermos vencedores todos os dias. Que ele seja então abençoado, ó Santíssima Mãe. Quando nós chegamos na casa da nossa mãe, que felicidade sentimos pelas suas palavras, por aquele seu jeito de ser, como conselheira e mãe, querer sempre a felicidade do seu filho, do seu neto, enfim, ainda mais do que isso é a senhora. Nós viemos ao encontro deste poder, da sua bênção e de suas mãos para nos ajudar. Viemos glorificar a senhora e levar em cada coração aqui, vó, leve consigo a bênção, a proteção, o amparo da senhora e do santo irmão Aldo, que sempre tiveram um amor muito grande e profundo por nós. Abençoe também as pessoas cujos nomes aqui estão, que eles sejam também abençoados, sejam felizes e os problemas venham a ser resolvidos. Quero agradecer a presença dos santos que foram também enviados para esta reunião. E eu peço aos senhores que os senhores não voltem para a reunião, para a região celestial, sem abençoar a todos que se faz presente. Que os senhores abençoem a todos, que eles sintam, pois, o retorno da viagem que fizeram até a reunião, da sua casa para a reunião, e saber que aqui tem vida, tem paz, tem força, tem consolo, tem felicidade que os senhores, junto com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, nos distribuem. Sendo assim, seja o reino dos céus louvado e glorificado como o nosso Deus e Pai e o seu Santíssimo Espírito. Amém.